Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aqui. Hoje a gente vai falar, concluindo aí a parte de demonstrações do nosso curso, falar sobre a demonstração do valor adicionado, e a sigla aí é a DVA, tá bom? Vamos saber o que é a DVA, para que ela serve, comparar ela com outras demonstrações e para a sequência a gente vai ter uma prática aí para entender ela com os números. Então vamos lá. É um relatório, a DVA é um relatório contábil e que vai evidenciar o quanto que uma empresa produziu, agregou, né, adicionou a cada produto, né, seja uma empresa industrial, um serviço comercial, que no nosso caso a gente estuda no segundo ano contabilidade comercial, onde eu revendo o produto, né? Então o que é revender comercial? É você pegar um produto por X e vender ele por X mais Y, correto? Então eu só comercializo, tá? Então eu tenho que mostrar o seguinte, que eu vou pegar um produto desse e eu vou agregar riqueza a ele, né? Como é que dentro da minha lógica de produção eu fiz aquele produto elevar seu preço, tá? E mais ainda, o que é a ideia da empresa? Que ela tenha rendimento, que ela ganhe lucro, correto? Então eu tenho que também demonstrar na DVA como que esse meu lucro, essa minha riqueza foi distribuída. Quem que ganhou com isso? Quem foram as fontes que a gente vai ver? Pessoal, governo, quem que ganhou? Tá? Qual foi a forma que eu distribuí isso? Então, nós temos esse exemplo do livro de Estrutura e Análise de Balanço, e é um exemplo bem tranquilo, bem simples, é um exemplo para uma empresa comercial. Então ele diz aqui, vamos imaginar que uma empresa ela compra um produto por 20 e faz a revenda desse mesmo produto por 30. Então, a gente está falando aqui de um resultado, certo? Está falando do CMV. Então eu tenho um resultado de 30 e um custo de 20. Então meu resultado é 10. Então essa empresa agregou ou adicionou R$10 aos seus fatores de produção. Então isso aqui é o lucro da empresa é o que ela precisa justamente para remunerar toda a sua atividade, que envolve os empregados, governo, através dos impostos, terceiros, né? E aí financiadores, fornecedores, energia elétrica, tudo, imagine tudo de insumos que a empresa precisa, e logicamente os investidores, o próprio dono e aqueles, né, que de certa forma participam do capital. Então vejam que a riqueza gerada ela vai ter que fazer a empresa funcionar. Então muito interessante a DVA, e justamente isso que ela quer dizer. Né? Como que eu beneficiei as pessoas envolvidas nesse processo de geração de riqueza, ok? Então vamos lá, importante também dizer que toda empresa adiciona valor e é isso que vai nos dar aí formar o produto interno bruto, o chamado PIB. Então vejam só que em momentos aí de recessão, nós estamos nesse momento passando por uma crise complicada aí, a pandemia. Momento de recessão, menos emprego, menos geração de renda, menos geração de riqueza e um produto interno bruto pequeno, né? Então sempre tem aquelas pesquisas dos economistas, a previsão do produto interno bruto é X. O Brasil não conseguiu aumentar o produto interno bruto, ou ficou muito pequeno. Então o produto interno bruto, o PIB, ele é justamente o resultado das riquezas geradas por todas as empresas, né? Seja do ramo de serviços, do ramo comercial ou da indústria, ok? Então é importantíssimo aí que as empresas gerem riqueza para contribuir com o PIB positivo do Brasil. Como é que a gente elabora a DVA? A gente vai ver que a DVA, quando tiver fazendo, a gente tem a ideia de fazer uma prática não aqui no Excel, a gente vai ver que a DVA ela tem como base as contas de resultado e algumas contas patrimoniais, né? Então as contas de resultado, a gente usa a DRE. E quais são as contas patrimoniais? Aquelas que tratam de deduções. Que dedução? Do resultado. As participações do resultado e as destinações. A
A gente já conhece isso, certo? As deduções chegam no resultado, nós temos algumas deduções, as principais são os impostos, correto? Previsão para imposto de renda, contribuição social. Nós temos as participações, fizemos uma atividade recente com isso, participação do empregado, participação do administrador, e as destinações, que é quando já está no lucro, correto? Então as informações podem ser extraídas também dos lançamentos. Então, basicamente, todas as contas no lançamento que a gente utiliza para apuração do resultado bruto, eu digo que vem lá desde a venda, né? Venda, menos o CMV, menos as despesas operacionais, menos imposto de renda, até chegar no resultado líquido, correto? Então a gente vai usar basicamente aqueles números dos lançamentos e a DRE parte do balanço patrimonial. Né? Tranquilo isso aí pra gente. É só a forma mesmo da DVA que eu tenho que mostrar depois onde que eu coloquei a riqueza. Mas para chegar lá, na verdade a gente está vendo, pessoal, que todas as demonstrações utilizam os mesmos dados de escrituração, certo? Na hora que eu termino a escrituração, em que eu apuro o resultado, faço as participações, destinações, chego lá no resultado final, que é o lucro e que eu dou dividendos, eu sei que daí eu posso montar o balanço patrimonial, eu posso montar a DRE, posso montar a DLPA, a DMPL, o fluxo de caixa e inclusive a DVA, né? Tudo parte lá da escrituração. Como é que é a estrutura da DVA? Bom, segundo a NBC, que são as normas brasileiras de contabilidade gerais, aqui no caso, é a norma 9, ela diz que a distribuição da riqueza deve ser detalhada minimamente nesses itens aqui, né? Então, minimamente, tá? Ele pode ser mais detalhado, varia de empresa para empresa. Então, quando a gente for ver a DVA, eu vou ter que chegar numa linha, que é a linha 7, dizendo o seguinte: qual foi a riqueza gerada por essa empresa, justamente com aquela temática lá que eu falei para vocês, da geração que ela tem que fazer para dar lucro, né? Do resultado dela, ela vai dizer que ela pagou de imposto, o que ela pagou de salário, o que ela pagou de energia, o que ela teve de insumo e assim por diante. Então a gente vai fazer essas divisões. Pessoal, encargos bem simples, a gente está falando de folha de pagamento. Impostos, taxas e contribuições, nós temos aqui um imposto e taxas e contribuições muito tranquilos que a gente sempre coloca lá, o imposto de renda, a contribuição. Juros e aluguéis, se eu tive juros e aluguéis, vocês aí são terceiros, tá? O juros sobre capital próprio, JCP e dividendos. A gente não falou muito sobre juros do capital próprio, mas o que é? Ele é assemelhado aos dividendos, eles são proventos dos donos, dos sócios, tá? A diferença é que os dividendos, a gente distribui ele lá depois do imposto de renda. Se a gente pensa na DRE, concorda? Eu vou lá, eu chego no o resultado bruto, e aí depois eu tiro as despesas, aí tiro o imposto de renda e a contribuição, e só as participações, e só no final eu tiro os dividendos. Já o JCP, que são os juros sobre o capital próprio, eu tiro após as despesas operacionais. Então, esses juros sobre o capital próprio, eles não sofrem, naquele momento do DRE, a incidência do imposto de renda. Já os dividendos, já é do líquido, né? Eu já tirei o imposto de renda para os dividendos. Mas vamos entender o juros do capital próprio, a remuneração também dos sócios, dos donos da empresa ou dos acionistas. Simplesmente isso. É um dividendo, só que tributado de forma diferente, tá bom? E a gente finaliza lá, vendo se a empresa, os lucros retidos, e se teve também prejuízo. Então, o valor adicionado, ele refere a tudo isso, tá? Então, como eu disse, a gente vai chegar numa linha do valor adicionado, a gente vai fazer as contas, e vai chegar numa linha chamada valor adicionado a distribuir. E essa linha é que eu pego e faço a distribuição, demonstrando quem foi o beneficiado. Então, eu tenho o valor adicionado aqui distribuído entre pessoal, que é remuneração direta, salários, algum benefício, fundo de garantia também, os impostos, taxas e contribuições dividido em nível federal, estadual e municipal, a remuneração de capital de terceiros, como já dissemos, são pessoas que financiam a empresa,
E depois a gente vai ter aí, por último, a remuneração dos capitais próprios. É o juros sobre o capital próprio e os próprios dividendos. Ok, pessoal? Então, pessoal, isso aqui é o que dá para a gente fazer a atividade teórica aí que nós passamos essa semana. E para a próxima semana a gente vai fazer o que vocês gostam, que é mexer com o número e a prática aqui da atividade com a DVA, tá bom? Boa noite para vocês, boa tarde ou bom dia, depende da hora, e até a próxima. Fiquem com Deus.